iniciando mais um podcast Além da Página. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito gostoso: viagens. Mas não apenas viagens, como também empreendedorismo. Para isso nós estamos trazendo uma pessoa que já esteve aqui com a gente no nosso podcast e agora está nessa nova versão de bate-papo. Mas antes de apresentá-lo, Lari, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela companhia. E agora sim, ele que vai participar da nossa próxima edição como empreendedor em movimento, porque ele vive em movimento e trazendo muitas coisas. Vamos conhecê-lo e relembrar para quem já assistiu o podcast dele. Eduardo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente neste novo formato. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Larissa. O nome Além da Página, nova versão, o trocadilho que você fez ficou ótimo. Muito obrigado. Sair na revista mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Pessoas de alto astral é sempre bom, né? Dia a dia tão pesado, a gente tem pessoas assim como vocês que a gente se conecta, que tem alto astral, energia boa, é sempre bom estar perto. A gente que agradece. E Eduardo, eu vou te falar assim, desde o momento que você participou da primeira vez, que a gente vem acompanhando, eu quero te parabenizar da forma como que você traz o seu assunto nas redes sociais, esse dinamismo seu, né? Não só como pessoa, isso também reflete no empreendedorismo, né? Então, parabéns. Obrigado. O dia a dia de qualquer empreendedor não é fácil, né? A gente tem nossas lutas internas, externas, profissionais, mas a gente tenta fazer porque ao longo dos anos a gente percebe que realmente quando você faz, é um clichê falar isso, mas quando o que você faz, o que você gosta, e é um clichê, mas é verdade. Né? Então, quando você faz alguma coisa que te inspira, te motiva, que você gosta, né, essa parte sobressai sobre toda a parte de cansaço, de problema que todo mundo tem, né, é funcionário, é escritório, é cliente, é tudo que acaba às vezes estressando, mas você consegue sobressair em cima disso. Então, Sim. Realmente eu faço realmente o que eu gosto, né? Até hoje tenho esse entusiasmo em fazer, né? E é isso que tem superado todas as adversidades que a gente acaba encontrando, né, no dia a dia de qualquer empreendedor. Maravilha. Ô, Du, e me fala uma coisa, como que nasceu esse espírito teu empreendedor, né? E o que te motivou a criar a sua primeira empresa? Nasceu na necessidade, né? Nasceu na dificuldade mesmo. E é engraçado, é bom você falar isso, porque assim, eu compartilho disso também. Mas, por exemplo, nasceu na dificuldade e logo em seguida já trouxe o propósito do que você gosta de fazer? Sim, eu acho que eu consegui unir o propósito. Na realidade, todo empreendedor tem um pouco de medo, um pouco ou muito medo, né? Você empreender é um negócio que não é fácil, né? Seja lá o que for, uma revista, um podcast, uma agência de viagens, o que for. Você pegar o dinheiro do bolso ou o crédito no banco e abrir uma empresa, né? Ou seja, é contador, é imposto, é aluguel de escritório, é isso, é aquilo, não é fácil, né? Quando você está acostumado a ter salário, a ter uma renda passiva, né? De CLT, todo dia 5, dia 20 você recebe, então você empreender sem saber quando vai receber, se vai receber, quando vai retornar, né, tendo que pagar funcionário, isso é muito difícil. Então, nasceu na dificuldade realmente, na necessidade, né, eu era essa pessoa que tinha recebimento, eu trabalhava num grupo e pós-pandemia saí desse grupo durante alguns anos e me vi, ou seja, na necessidade de ter meu negócio. E eu consegui unir essa paixão que eu tenho pelos Estados Unidos. Meu negócio surgiu daí, né? Eu sou apaixonado pelos Estados Unidos. Cada um tem as suas paixões de viagens. Eu sou um entusiasta americano, Disney, sou apaixonado por Disney, e eu tive esse insight, essa palavra que todo mundo usa, essa ideia de montar uma agência de visto americano, né? De assessoria de visto americano, que eu vi que tinha necessidade em Rio Preto e região, que não tinha com estrutura decente. Um serviço personalizado, totalmente personalizado, qualificado, né, num ambiente legal, numa empresa legal. Então, e de lá para cá vieram surgindo outras perspectivas de negócio dentro da Summit Vistos, né, que é a nossa empresa, é o nosso carro-chefe, de montar agência de viagens e agora o coworking, enfim. Mas tudo isso vem sempre de uma dificuldade, né? Porque você, quando está tudo bem, você acaba não vou empreender, tá tudo bem. Se acomoda. Se acomoda.
né? Mas aí quando o mercado está ruim, né, você fala, pô, preciso fazer outra coisa, agregar, e aí surgem ideias, Sim. né, que essas ideias às vezes dá certo. Né? Então, eu falo que o empreendedor, ele vive em altos e baixos e sempre vai viver, Tá. não tem jeito, né, de empreender em outros, botar o pezinho em outros canoas, outros barcos, Sim. né, e às vezes dá muito certo, errando e acertando. Sim. Claro que você tem que acertar mais do que erra para não quebrar, mas o empreendedorismo é você mergulhar num lugar que você não conhece, e isso é muito arriscado, e muita gente tem medo, por isso que não é para todos. Eu falo que empreender é para todos, mas nem todos têm essa coragem de empreender. Né? Com certeza. Ô, Edu, atualmente, né, fazendo a nossa última edição do ano agora, estamos fazendo o projeto dentro da edição, destacando empresas, empresários. Sim. E quando nós pensamos em você, nós pensamos de uma forma muito assertiva e nós trouxemos justamente algo que realmente se conectasse com o seu estilo. Então, por isso, empreendedor em movimento, né? Então, Gostei do nome do tema aí. Nós tivemos dessa forma, né? Então, assim, como que esse empreendedor em movimento, ele se conecta com o seu estilo de liderar? Então, até estava conversando com a Larissa quando ela me convidou para esse projeto de dezembro, sobre a questão do movimento, né, do autônomo, do empresário, do empreendedor, né, que está sempre em movimento, que não se acomoda. A idade a experiência que vai fazendo isso com a gente, Tá. a gente percebe que o mundo está em movimento muito, né, a todo tempo mudando, a internet, agora a inteligência artificial que está em altíssima, né, ou seja, a mídia está em alta, a gente percebe que tudo movimento. Antigamente, vídeo era uma coisa que vendia mais no Instagram, agora é foda, daqui a pouco é vídeo de novo, então é carrossel, não sei o que, tudo é movimento. Sim. Né, tudo é venda. Né, então, uma empresa que não vende, ela quebra, né, e uma empresa que não tem um operacional bom, quebra também. Então, o visto americano, a Summit Vistos, nós estamos aí há quase 4 anos de empresa, ela tem altos e baixos, né? Tem mês que vende mais assessoria, mês que vende menos. E eu sempre gostei de viajar, abri uma agência de viagens nesse meio tempo. Então, hoje a Summit, além de ser visto americano, temos a agência de viagens, somos especialistas em Disney, em Orlando, mas vendemos o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Né? E o movimento é justamente isso, eu preciso dar um outro passo. Eu tenho isso aqui rodando bem, né? Eu preciso crescer, eu preciso ter mais funcionários, eu preciso ter uma empresa com caixa melhor, eu preciso, enfim, expandir de acordo com as necessidades ali, né, internas. Sim. Então, a questão de abrir agora a Summit Coworking em Rio Preto foi justamente isso. Eu falei, eu tenho um negócio que eu sempre gostei, eu viajo muito, e eu sempre usei esses espaços em São Paulo, fora do Brasil, né, esses coworkings, né, na Flórida, por exemplo, citando um exemplo, em Clearwater, é uma cidade que fica 2 horas ali de Orlando, na praia. Eu tenho empresa nos Estados Unidos e eu, em 2023, quando eu abri a empresa lá, eu aluguei um serviço desse de coworking para minha empresa estar sediada lá. Então, eu pagava só para ter um endereço fiscal, comercial e tal. Então, eu já conheço isso há algum tempo. E eu queria um espaço interessante em Rio Preto, né, que tivesse uma sala de reunião bacana, que fosse num lugar bacana. Então, hoje a Summit Vistos, né, eu troquei de escritório lá dentro do prédio do Iguatemi, né, estou indo para um escritório maior, estou reformando, a gente está montando, vai ser inaugurado agora no começo de dezembro, que lá vai funcionar tanto a Summit Vistos, né, e o Cowork, a Summit Cowork também. Então, vai ser um espaço compartilhado de usar, e também, que é o forte do negócio, é você ter um endereço fiscal, comercial e virtual de sua empresa e de correspondência. Então, você que quer, a ideia é, você que é empreendedor, que quer ter um endereço fiscal, comercial e virtual de sua empresa, né, no melhor lugar de Rio Preto, tem agora a opção da Summit Cowork de você estar lá com a gente. Então, eu acho que essa questão de você mesclar o seu negócio, ter algumas opções de ganho, né, é de acordo com o que você sente dentro de você, porque se não for assim, não dá certo. Exato. E até onde seu pé e mão alcança. Sim. Porque não adianta você abraçar o mundo. Sim. A agência de viagens, por exemplo, hoje eu tenho uma profissional, né, que faz somente isso.
para o visto um profissional que faz somente isso. Eu não Isso. consigo, eu vou ter uma secretária no cowork para atender somente o cowork. Então, Tá, a gente não consegue Uhum. né, abraçar o mundo, que aí você não faz nada bem. com Uhum. E certeza. eu faz gosto de estar muito presente nesses 3 setores, né? Uhum. Então é isso, a necessidade, a gente vê que o mundo muda, você vê, esse ano tivemos complicações com o visto americano, né, Que em julho, agosto, setembro, Sim, sim. notícias que ia aumentar, que ia isso, que Que ia virou um aquilo. caos, né? Virou um Foi o que a gente trupé. conversou, E sim. Como, dá uma pincelada para nós, Eduardo, como que ficou toda essa questão agora? O que que mudou? Tem a Então, possibilidade de mudar ainda mais algumas coisas? tivemos muitas notícias, a briga política né, que teve, negócio do tarifaço, essa coisa toda, em relação ao visto americano. Então, agosto e setembro, tivemos muitas notícias em Instagram, em televisão, que a taxa ia aumentar, Uhum. que ia dificultar, e na realidade tivemos muito pouca mudança. A taxa não aumentou, continuou a mesma coisa. Né? A única mudança que teve efetiva foi que crianças, quando os pais já têm visto americano, a criança agora precisa ir com os pais no consulado tirar o visto. Né? Antigamente, quando os pais tinham visto americano e tinham uma criança, não era necessidade. Agora, a necessidade. A única mudança real, drástica, foi essa. Tá. Não houve Uhum. mudança nenhuma. Inclusive, lá na Summit, nós tivemos agora recentemente, até 11 de setembro, a data emblemática para os Estados Unidos. Sim. De 11 de agosto a 11 de setembro, bem no meio desse caos, tivemos 100% de aprovação de clientes nossos, em 30 dias seguidos. Estamos tendo mais aprovação agora, esse ano, do que ano passado. Então, ou seja, não mudou em nada a aprovação no consulado dos Tá. clientes. Né? A gente está em torno de 90% de aprovação lá, de visto americano na Summit. Todos os meus clientes que fazem visto americano, todos eles, antes de fazer a entrevista, eu faço uma videochamada com eles antes, Uhum. para poder treinar, instruir eles certinho. Porque faz toda a diferença Não, o teu a processo é instrução. E eu tenho testemunhos Pra- de pessoas do meu pra fazer o relacionamento que passaram pelo teu Lari. processo, Eduardo. É isso. É E- cansativo, Uhum. é desgastante para mim, porque eu faço muitas reuniões por dia, mas eu entendi Uhum. que precisa ser assim, Sim. porque a chance de aumentar a aprovação do visto do meu cliente é muito alta quando ele Sim. faz esse treinamento antes. Uhum. Eu faço visto no Brasil inteiro, né? Então, tem gente que não tem noção como é que é um consulado, como é que é nada disso. Eduardo, o que que faz uma pessoa ter um visto negado hoje? Alguns fatores. A falta de vínculo no Brasil, Uhum. né, de alicerce no país. E o que são esses vínculos? Nada mais é do que você... O visto americano, vou mudar até a resposta. Tá. O visto americano, ele não é papel, não é número, nada disso. O visto americano é uma verdade, é uma história na sua cabeça. O que eu falo para meus clientes? Você tem que comprovar que você é um turista, que você quer ir Uhum. turistar nos Estados Unidos e não Uhum. morar. Uhum. Você tem que passar para ele a imagem máxima possível que você vai e volta. Né? Que você é um turista, que você vai turistar, que você vai para Disney ou para Nova York. E o vínculo no Brasil. O que é vínculo no Brasil? Trabalho é um vínculo, né? Família é vínculo, casa, Uma imóvel casa, é vínculo. sim. Nada disso é determinante. Tá? Você não precisa ter uma casa no nome para poder tirar o visto. Tá, tá. Uhum. Né? Exemplo, 70% dos meus clientes não tem imóvel no nome, né? Mas tem trabalho. Mas ou se seja, tiver, também ajuda. ajuda e muito. Tá. Né? Ou seja, quem é da área médica é muito bom, porque eles gostam da área médica. Uhum. Funcionário público é mais fácil, porque a pessoa tem um concurso aqui, então, Sim. Isso. seja ele de qual grau que for, do mínimo ao máximo. O trabalho, a pessoa trabalha mais tempo, 2, 3, 4, 5 anos numa empresa, isso é muito bom. Ou seja, você tem um trabalho de muitos anos numa empresa, você trabalha numa loja há 5 anos, isso é bom para o seu perfil para tirar visto. Tá. Pô, você tem Uhum. um vínculo no Brasil. Nada disso é impeditivo da pessoa ficar nos Estados Unidos. A pessoa pode ir e ficar. Uhum. Porém, o que eles fazem ali? Eles tentam fazer uma triagem, né? Qual o perfil dessa pessoa? E outra coisa, te respondendo, a pessoa, o que faz às vezes negar o visto? O vínculo no Brasil, a falta de vínculo, a falta de clareza na sua viagem e também você tirar o visto sozinho, a idade. Então, eu sempre indico as pessoas tirarem visto em família, Uhum. né, em casal, porque acaba demonstrando mais uma verdade Tá. em passear, esse tipo de coisa. Uhum. Essa instrução que a gente faz antes, né, porque a pessoa às vezes faz o processo sozinha, coloca lá que é para Nova York, uma pessoa de 20 anos para Nova York sozinha, né? Qual o nexo tem nisso? Uhum. Pessoa que não trabalha, Sim. o pai vai bancar e vai sozinha. Então, a tendência dela ficar é grande nos Estados Unidos. Então, assim, nós instruímos as pessoas, revisamos o processo todo antes da entrevista, né?
vemos a melhor possibilidade dela ir, o que colocar, Uhum. né? Porque o formulário, quanto mais verdade, melhor. Exato. E a instrução é o principal hoje para a pessoa ir tranquila e Tá. responder as perguntas tranquilo. Perfeito. É demonstrar a verdade nas suas respostas. Tá. Né? E muita gente vai nervoso, às vezes, sem instrução, não sabe o que colocou no formulário, não sabe o que responder, Uhum. fica naquela incongruência e acaba sendo negado. Uhum. Então, é isso, é responder. Maravilha. Ô, Du, vamos voltar um pouquinho na questão da sua trajetória, né? Quais são os valores ou aprendizados que você carrega da sua trajetória que Sim. refletem hoje na forma que você conduz os seus negócios? Eu acredito muito em realizar sonhos. Eu vi, e de verdade, eu vi isso numa empresária nos Estados Unidos, uma empresária brasileira nos Estados Unidos, falando isso há muitos anos atrás, e eu vim trazendo isso para mim, e vim vendo que isso na empresa tem acontecido. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, a motivação, o que traz, né, a Summit, o legado da Summit é ajudar as pessoas a realizar sonhos. Visto americano, viagens. Uhum. Então, isso é o nosso legado. Uhum. Quando o visto americano dá muito trabalho fazer, muito trabalho treinar, porque há uma quantidade muito grande de clientes que eu tenho. Tá. Porém, quando a pessoa, e eu recebo isso diariamente, quando a pessoa tem um visto aprovado, é um sonho dela realizar. Tem gente que chega no escritório, Lari, com 3, 4 reprovações, já teve visto negado. E quando a gente consegue aplicar o visto e reverter a situação e ter um visto aprovado, é uma alegria dessa pessoa, uma gratidão enorme com você. Então, esse é o nosso legado, é ajudar as pessoas a realizar sonhos. Uhum. Uhum. Mas aí, numa situação como essa, hoje, se você pudesse falar que o grande diferencial da Summit é Atendimento. qual? Atendimento. Personalização. Atendimento personalizado. Né? Lá, o diferencial da Summit é o atendimento personalizado. Tá. Porque, assim, o cliente entende isso no final. Você entra em contato comigo, eu passo o meu operacional, faz toda a parte operacional, e a instrução para a entrevista é o diferencial. Tá. Uhum. Porque você imagina, eu tenho dezenas, centenas de clientes por mês. Então, eu tenho uma agenda de fazer vídeo todos os dias com clientes. Eu faço de manhã, que a gente tem mais energia. Então, a cada meia hora, 1 hora, eu faço vídeo. Eu tenho uma agenda lá que minha secretária faz. O diferencial é o atendimento personalizado. Sim. Porque muitas agências, assessorias, e não culpando, cada um trabalha de um jeito, e tem muita gente séria no mercado, não é só um preenchimento de formulário. A gente faz o preenchimento de formulário, a gente revisa a DS. Tem gente que chega lá, manda um formulário para a gente ganhando R$1.500, poxa, e vai sozinho para os Estados Unidos. Né? Com R$1.500 por mês, é só um exemplo. Você não vai para os Estados Unidos passear sozinho. Então você tem que dar uma adequada nisso aí. Então é isso que a gente faz. Talvez nem para São Paulo vá. Então é isso, a gente não manda. A gente não manda um formulário qualquer. Sim. Porque quanto mais visto aprovado para a gente, melhor para o nosso currículo, né, para nossa energia. Isso gera uma energia boa danada, um indica para o outro. Uhum. Então, hoje o diferencial da Summit é o atendimento personalizado, né, para tirar o visto americano. Ô, Du, e aí a empresa vai muito além da emissão de vistos, que é o que você já deu uma pincelada. Então, você oferece uma experiência, acaba sendo completa a experiência da viagem, né? Completa. Então, como surgiu essa proposta e o que ela representa para os clientes? Perfeito. Confiança. Até estava hoje em reunião com a nova colaboradora que trabalha com a gente em relação a viagens, falando sobre isso. Todo cliente meu que tira o visto americano, que aprova o visto americano, que quer viajar para os Estados Unidos pela primeira vez, quer ir para a Disney com as crianças, já tem uma relação de confiança com você, porque ela te manda um formulário com os dados dela pessoais, você faz entrevista com ela tira o visto americano, então essa pessoa acaba naturalmente comprando com você a viagem. Então eu decidi isso no começo do ano, começo agora de 2025. A minha empresa já é uma agência de viagens, mas eu não operava como agência, eu indicava para alguns amigos. E eu decidi ter esse serviço lá dentro, esse ano, para poder a pessoa ter mais tranquilidade, confiança. Então hoje ela tira o visto com a Summit e viaja com a Summit. Mas aí, por exemplo, assim, ó, nessa questão que você falou que eu achei sensacional, você preza muito pelo seu atendimento. Sim. E aí quando você indicava uma pessoa, você sentia também que às vezes aquela pessoa que foi indicada, ela não tinha toda essa atenção que você dá? Às vezes não conduzia da mesma forma. Indicação, todo mundo até que está assistindo sabe disso, indicação é uma coisa muito complicada, né? Para tudo. Indicação de um pedreiro, indicação é uma coisa muito complicada. E eu não tinha retorno disso, né? Retorno positivo disso.
Não por nada, mas eu não tinha. Então, assim, quando foge da sua alçada, você não tem mais controle. Então, por isso que eu sempre... É até difícil ter colaborador, porque eu sou muito chato com colaborador. Né? Eu quero que ele faça do meu jeito, eu quero que ele cuide da Summit, porque a Summit é meu filho. A empresa é minha vida, então eu quero que ela cuide como eu cuido. Né, que ela entenda o formato da empresa. Tem uma identidade, e que ela tenha esse olhar que você tem de atenção. Eu, antes de vir hoje gravar com vocês, estava em reunião com a pessoa que cuida da minha agência, né, que vai cuidar a partir de agora. Né, eu tinha outra colaboradora, né, que cuidava disso, e agora tem mais uma que vai cuidar disso. Então, assim, eu fiquei 2 horas agora falando com ela sobre isso. É atenção aos nossos clientes. Sim. Né, como eu tenho, que é o mínimo. Né, atenção antes, né, durante e após. Sim. Exato. É isso, porque isso que faz a empresa durar mais tempo. É o relacionamento, é a atenção. Isso desgasta muito. Né, você não tem atenção o tempo todo para todo mundo, mas o melhor que você consegue fazer. Exato. Eu falo que é o melhor. Né, no horário comercial, dê o seu melhor. Né, depois está cansada, tudo bem. Eu falo que a gente tem um ambiente super sadio para trabalhar. A gente trabalha... Hoje a Summit está num dos melhores lugares de Rio Preto, que é o Shopping Iguatemi, naquele prédio comercial. A estrutura do escritório, a gente tem tudo lá para conforto para eles. Então, ou seja, móveis novos, ar-condicionado, segurança, café, água, comida, em tudo lá. Então, você trabalha num ambiente seguro, sadio. Então, não tem porquê. Bonito! Bonito, ambiente bonito. Então, não tem porquê o colaborador da Summit não ser uma pessoa disposta, atenciosa com o cliente. Então, a gente tem que trazer isso. Porque eu não admito maltratar ou deixar de lado. Então, a gente está sempre reformulando né, para poder que isso aconteça. Porque realmente, Lara e Rodrigo, o mais difícil hoje de qualquer empreendedor, já falando, voltando ao empreendedorismo, são colaboradores, são funcionários que pensam como você. Exato. Que trabalham, é o mais difícil hoje, acho que você escuta de todo mundo. Às vezes o negócio nem cresce, a pessoa não consegue crescer, não pelo número de volume de venda, pela por falta de demanda, exatamente. É mão de obra. Hoje o mais difícil é mão de obra. Então, eu mesmo agora estou contratando uma nova funcionária para a Summit e estou fazendo uma seleção. Já passei por umas 10 até hoje, não tive aquela coisa de... Estou pedindo para Deus que apareça, porque e ele vai mandar. Porque até comentei com você, né, Lara, fora do ar. Sim. Porque realmente não é fácil. Não adianta você colocar alguém lá por colocar e a pessoa... Alguém ligar e falar assim, Eduardo, a sua funcionária não... Então, isso é muito ruim. Sim. Então, hoje lá, a Summit preza muito pelo atendimento. Eu prezo muito pelo atendimento. E nada fora do normal. É o normal. Né? Se você fazer o bom, já está ótimo. Né? É que, assim, nem o básico as pessoas estão fazendo. É perfeito, era isso que então, assim, hoje, a gente muitas vezes está tendo que se contentar com algo muito ruim, porque você não tem... Às vezes a gente não consegue crescer por causa disso. Qualquer, a sua empresa, a minha, a dela, porque a gente não consegue escalar por falta de mão de obra qualificada. O pessoal hoje parece que, eu não sei o que está acontecendo, mas não sei se não quer trabalhar ou se não se envolve tanto ou não se doa tanto, eu não sei qual o motivo. Mas eu fui funcionário há muitos anos de um grupo, entrei como administrativo, saí como diretor executivo. Era a minha vida aquilo ali, né? Acho que tudo que você faz tem que fazer bem feito. Quanto tempo você levou de um cargo para outro? Não, de um cargo para outro, 2 anos e meio. Eu saí, fiquei 4 anos, mas eu entrei, fiquei 1 ano e 8 meses como administrativo e 1 ano e 8 meses após fui nomeado como diretor executivo e fiquei mais 2 anos. Então, eu falo isso porque, assim, existe um processo, né? Todo um processo. Você não chegou lá, assim, no mês seguinte, olha, eu sou isso, diretor. já na diretoria. E eu falo isso hoje com minha secretária direto e falo com algumas pessoas que eu fiquei 4 anos nessa empresa e depois de quase 2 anos que eu fui nomeado como diretor executivo de um grupo grande, uma área médica, mesmo recebendo, tendo cargo e tendo sala e tudo mais como diretor executivo, eu sempre, eu era tudo ali. Né? Eu limpava minha sala quando eu dirigia, eu era motorista do dono, eu viajava com ele, eu era tudo. Eu fazia tudo, eu fazia café, fazia água, chegava alguém, tinha que servir, eu servia. Então você realmente, a pessoa tem que ser natural no trabalho. Né? A pessoa é contratada para ser secretário, eu não faço um café porque meu negócio é ficar no computador. Né?
o mundo que a gente está vivendo hoje é esse. Sim. E muitas empresas, por isso que muita gente está partindo para o lado da internet, onde não precisa de... Né, o que é uma pena. Deixa de gerar emprego, deixa de gerar imposto, deixa de gerar atendimento personalizado, porque a internet... A agência de viagem, Rodrigo, hoje a maior concorrente dela é a internet, né, obviamente. Então você está ali, internet em casa, passagem da Azul, da Gol, da TAM, você consegue comprar um hotel, é a maior concorrente, é a internet. Porém, o que diferencia é o atendimento. Exatamente. Né? É o atendimento. E o que está faltando hoje em dia é isso. Por isso que quando aparece alguém, essa pessoa que está comigo agora, eu abracei assim, porque tem quase 20 anos de mercado, e eu trouxe para trabalhar junto com a gente. Né? Você tem que ceder um monte de coisa, mas são pessoas sérias que vê seriedade na gente, acho que as pessoas vão se conectando. Né? Sim, com certeza. Com certeza. Mas a gente faz o que a gente gosta e vamos continuar fazendo. Todo mundo que trabalha com o que gosta tem as dificuldades. É muito mais fácil superar as dificuldades quando você faz o que gosta. Com certeza. É mesmo. Né, é mesmo. Eduardo. Nossa, muito verdade. E nós temos um grande evento chegando em 2026. Um grande evento chegando. Temos aí. O que será? A Copa do Mundo. Copa do Mundo. O que Conta será? para nós como que vai ser toda essa questão nós envolvendo... na Summit estamos empolgados com a Copa do Mundo. Ano que vem tem Copa do Mundo nos Estados Unidos. Né? E já está impactando, né, Du? Já está. É já agora, tá, porque dia 5 de dezembro, agora, já está aí, vai ser a eleição da Chaves, onde cada time vai jogar. Legal. Então, você vai ficar sabendo. E como a Summit tem um foco muito grande nos Estados Unidos, pelo visto e tal, até falo para todo mundo que está ouvindo, você que pensa em ir para os Estados Unidos ano que vem, tira o visto americano logo, porque a demanda no consulado, as filas no consulado vão aumentar. Vai aumentar muito. Porque vai ser em junho e julho a Copa do Mundo. São 40 dias, começa 9 de junho, salvo engano, até 19 de julho. São quase 40 dias de Copa. Né? A final vai ser em Nova York, em New Jersey, no estádio. Tive nesse estádio, conheci o estádio, maravilhoso. Vão ter jogos em Miami, 7 ou 8 jogos em Miami, que é do lado de Orlando. Então, muita gente, o que está fazendo? Inclusive, chegando clientes lá para isso. E época de férias também, né? Férias, Exatamente. junho e julho, época de férias. Exatamente. O pessoal está querendo ir para Orlando, então as famílias fiquem em Orlando, Disney e tal, e vão assistir os jogos em Miami, que são 3 horas e meia de Orlando. Dá para ir e voltar no mesmo dia. Isso. Então, assim, vai ser um super evento. Inclusive, vocês, super convidados para poder tirar o visto. A Summit vai correr atrás de tirar o visto, caso vocês não tenham, para vocês irem, porque é interessantíssimo para qualquer meio de imprensa, de comunicação, fazer uma viagem para lá, ter uma matéria, porque você consegue unir Copa do Mundo com os Estados Unidos, com Disney. Então, é maravilhoso, até fica uma ideia aí. Essa ideia você já tinha feito né? na nossa reunião. Que eu fico sempre cutucando para poder... né? A gente é vendedor nato, mas toda a mídia é interessante estar lá. Né? Ou poucos dias, fazer um evento, cobrir um evento de Copa do Mundo. Eu nunca fui na Copa do Mundo, vou no que vem com a família, tem que estar lá, a Summit tem que estar junto. E muitos clientes estão querendo tirar o visto e comprar a viagem com a gente para poder ficar em Orlando, né, um hotel ou casa, tem muita casa de férias em Orlando, e assistir um jogo em Miami. E eu acredito que Estados Unidos vai se preparar muito mais para receber, né? Não tenha dúvida, né? Orlando, você vê, já é um lugar preparadíssimo para o turista, né? Até eu falei a outra vez que eu estava aqui, esses números são incríveis, vale a pena. A cidade de Orlando, pelos parques da Disney, da Universal, recebe em torno de 65 a 70 milhões de turistas ano, a cidade de Orlando. O Brasil, um país, recebe em torno de 14 a 15 milhões de turistas ano. É uma diferença gritante, né? Nossa, gritante. Então você imagina o mundo... Você tem algum número do número de brasileiros que visitam a Disney? Eu posso errar aqui agora, mas a Disney o ano. Desses 75 milhões, eu acredito que 20 a 30% são brasileiros. São números assim... Nossa, é exorbitante, né? É mais ou menos 1 milhão por mês de brasileiro que vai para lá. Então dá 12 milhões por ano. Né? É muita gente. O visto americano, ano passado, 2024, o consulado americano no Brasil, o consulado geral americano de São Paulo, está na internet esse número. Foi 1 milhão e 200 mil vistos ano passado emitido. Né? Então, ou seja, no ano emitiu mais de 1 milhão de vistos de turismo para os Estados Unidos. Certo. Então, assim, são números... O brasileiro adora os Estados Unidos. Ama os Estados Unidos, a facilidade de ir.
como no Brasil está muito caro de viajar, né, as pessoas se programam, se organizam, conseguem ir para lá, né, com pouca diferença em relação a alguns resorts no Nordeste, por exemplo. Exatamente. Então, assim, Orlando, por exemplo, tem muita casa. Então, quando vai em família, muita casa de férias, né, as vacation homes que falam. Tá. Quando vai em família, 5, 6 pessoas ou 2 famílias, fica muito mais barato. Sim. Fica nesses condomínios, né, de férias, Exato. do que em hotel. Então, Exato. ano que vem vai ser um grande ano para o turismo para os Estados Unidos, porque a Disney não deixa de ser Disney, né? A Universal está lá, abriu um novo parque esse ano, o Epic Universe, um novo parque depois de 28 anos, então um lindo parque, maravilhoso. E a Copa do Mundo é um evento que transmite futebol, né? O brasileiro ama futebol, ama os Estados Unidos. Recentemente eu levei meu filho no estádio aqui no Brasil para assistir o primeiro jogo. É uma energia maravilhosa. Imagina isso na Copa do Mundo. Nossa. Sim. Né? Com seleções do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro. Então é um grande evento. Acho que você que quer assistir a Copa do Mundo nos Estados Unidos, assistir alguns jogos, se tem um visto americano, corra e tira o visto. Sim. Se tiver vencido, renove seu visto logo. Nós fazemos todo o processo de emissão de visto, renovação de visto. E hoje todo o processo da viagem também, que isso é muito legal. E a viagem inteira para os Estados Unidos, para você assistir a Copa lá também. A Muito Summit cuida de tudo para você. Maravilha. Ô, Du, agora eu tô muito ansiosa para essa parte, né? Porque essa outra frente Sim. incrível que você... No caos, No né? caos, No na caos. crise. É muito legal, Na crise. Só para mostrar que Claro. realmente empreendedor em movimento, né? Então, a Summit Coworking nasceu de uma Perfeito. nova visão empreendedora, né? Qual que foi o propósito por trás dessa criação, Du? Eu acho que é mais uma chama que tinha que acender, sabe? Total. A gente vive de estímulos, Legal, de projetos, de objetivos, e mais uma chama, assim. Mas, te respondendo mais objetivamente, eu acho que é projeto novo, conectar pessoas. Né? O coworking, a Summit Coworking, eu mudei de escritório, como eu falei, a gente está indo para o Iguatemi, mas num espaço maior, né, que vão ter mais salas de reuniões, então ambientes para tomar um café, para receber pessoas. Então, eu acho que a Summit ela é um estilo. Né? Então, minha ideia era ter um escritório mais moderno, mais legal, maior, né, com mais espaço para receber pessoas. Então, a Summit Vistos, a Summit Visa Travel, né, vistos e viagens, criei o cowork para quê? Para ter um espaço de trabalho compartilhado, pessoas que queiram usar, né, pessoas que querem fazer reunião num ambiente bacana, sadio, dentro de um shopping, com estacionamento, a sala funciona 24 horas, o prédio comercial do Guatemi é 24 horas, com segurança 24 horas, estacionamento 24 horas, então... Que é um grande diferencial, né? A pessoa às vezes quer gravar um conteúdo, né? Então, quero gravar um podcast, quero gravar um conteúdo, vai ter uma sala de reunião, é só levar os equipamentos, pode gravar sábado, domingo, com total segurança. Então, eu quis conectar pessoas, né, e ter um outro negócio onde a Summit ela se fundisse, ela se juntasse. A isso, Summit né? Vistos Se com Cowork. meu Deus. Muito. E também essa questão que eu percebi muito, que tem muito representante comercial, né, na região, muito autônomo, muita empresa que é MEI, aquela, né, a microempresa. Então, o Cowork vai poder, ou seja, você que quer ter uma empresa no endereço melhor de Rio Preto, que é Iguatemi, você pode ter seu endereço fiscal lá, né, de correspondência, ou seja, você pode ter seu endereço da sua empresa no Iguatemi, né, através da Summit Cowork. Então, essa foi a ideia, né, por trás da crise. E como que você enxerga de fato, Eduardo, esse papel, né, dos espaços colaborativos hoje, especialmente para quem está começando ou buscando esse networking? É importantíssimo, Rodrigo. Rio Preto é uma cidade ainda muito provinciana, interior, tem crescido muito nos últimos 20 anos. A gente percebe o crescimento imobiliário da cidade, econômico. Existe alguns espaços hoje de network, até a gente participa junto e tal. Sim. E aonde eu olho, tem se criado isso. Tá. Né? Você vai numa rede de network, tem um café, você vai noutra rede, tem uma casa. Então, são espaços para convivência. Né? Os espaços, para quem está começando, eu acho muito importante, porque quando você anda nos cafés de Rio Preto, você vê um monte de representante comercial com notebook, com café, que fica ali o dia inteiro, aquela garrafa de água, e fica usando o Wi-Fi da pessoa o dia inteiro ali, nada contra,
mas não é um ambiente 100% para ele ali, quer fazer uma ligação, é barulho, é isso, é Mas você falou uma coisa, desculpa até te Claro, cortar, não, sem problema. mas eu acho que você falou uma coisa que eu acho incrível, porque eu acho uma mega falta de noção da pessoa que fica falando alto no celular Isso. ou fazendo uma Videochamada, videochamada isso de aí. trabalho num ambiente que é um café. Isso aí. Você marcar uma reunião com uma pessoa ali, os dois, ok, mas você não está num ambiente propício para aquilo. Não está. E o coworking, ele é justamente para isso, né? Para você ter esse ambiente propício. Né? E são valores irrisórios, né? Para a pessoa usar, às vezes, uma estação de trabalho, uma sala de reunião, são valores pequenos. Então, para quem está começando, por exemplo, eu já tive anos atrás, eu não tinha escritório, antes de trabalhar nessa empresa, eu sempre procurava café, procurava alguns lugares que você... Né? Eu gosto muito de café, então eu até quero priorizar lá no coworking um café legal para os clientes, para ter um café bom ali. Porque assim, a pessoa, imagina você, que a pessoa é de fora, vai visitar um cliente, mas precisa ficar uma manhã inteira fazendo reunião e tal. Então, você tem um espaço onde você tem um ambiente sadio, um silêncio, estacionamento, segurança, sala, ar-condicionado, água, café, tudo isso. No Iguatemi, é isso que eu estou tentando proporcionar para os clientes que eu quero captar. E sabe o que eu digo também, Edu? O quanto que cria valor para esse profissional também, de estar num ambiente desse, então, né? Muito exatamente. perfeito, essa ideia. Essa questão da credibilidade. Isso. Sim. Porque eu falo assim, ó, muitas vezes você tem ali um bom empresário que oferece um bom produto, um bom serviço, mas ele muitas vezes deixa de ter credibilidade quando ele não tem um espaço físico. Perfeito. E você sabe, Rodrigo, que antes de eu abrir o coworking, que vai inaugurar agora no começo de dezembro, eu estava pensando muito nisso. Muita gente, familiares da minha esposa são aqui da região de Rio Preto, quando eu fui contar para eles a ideia, alguns amigos, pessoas que eu... E muita gente fazia até um teste, né? Profissionais autônomos, exemplo, meu cunhado, ele é advogado aqui na região. Ele falou, poxa, Edu, eu tenho interesse em ter um CNPJ no Iguatemi Rio Preto. Isso. Né? Muitos representantes que são autônomos, né, as cidadezinhas em volta. A gente sabe que Rio Preto hoje é macro-região, nós temos 100 cidades aqui na nossa macro-região, né, e imagina você que é autônomo, você vende algum produto, e você tem um CNPJ, mas é o endereço da sua casa. E você faz São Paulo inteiro viajando. Imagina você chegar na reunião em São Paulo e perguntar onde é a sua empresa. Você vai falar, é na minha casa? Né, é ruim, né, para a pessoa que quer crescer, pessoa que é visionária, pessoa que é empreendedora. Então, ou seja, imagine você ter no seu CNPJ, né, podendo usar a imagem no Iguatemi, porque aí você está liberado para poder usar a imagem, ter na sua empresa, onde é seu escritório? No Iguatemi Rio Preto. Exato. Com a taxinha desse tamanhozinho por mês. Então, o endereço fiscal, comercial, de correspondência, a sua conta bancária, seu cartão vai chegar no Iguatemi. A secretária do coworking vai te ligar, Rodrigo, chegou, ou seja, esse é o serviço que a gente oferece. Então, você ter a sua empresa com endereço fiscal no cartão, imagina você chegar a qualquer reunião, sua empresa, onde é? No Iguatemi. Ou seja, essa é a diferença. Cria valor. Agrega valor demais ao seu negócio, à sua empresa. Então, esse é o intuito, né, da Summit Coworking, ter o endereço comercial fiscal no melhor lugar de Rio Preto, que é no Iguatemi. Edu, então isso você já enfatizou aqui, nisso que você acabou de falar com relação à Summit Coworking, com relação ao diferencial. E o que reflete a sua filosofia de empreendedorismo isso? Eu acho que, no começo eu falei, eu acho que reflete na necessidade, porém, visando o crescimento, porque a gente... É muito bom ter funcionários que andam com você e você vê o crescimento do funcionário, a empresa crescendo, o funcionário crescendo, isso é muito bom. Então, assim, hoje, o crescimento da Summit, indo para outros caminhos, né, reflete pessoas que estão caminhando comigo já há algum tempo, que aí você tem o crescimento delas profissionalmente, de salário, né, você vê o crescimento, a família, que ajuda muito, né, você poder agregar outras coisas na sua família, com o crescimento da empresa, né, seu filho olhar e falar, pô, pai, que legal, a empresa crescendo. Isso, mas tudo isso, se o empreendedor não tiver uma chama no coração de acender aquela coisa quente mesmo de, cara, será que vai dar certo? Eu vou fazer dar certo. Né, é isso que faz a gente crescer. E assim, a questão de ser empreendedor, de você abrir um novo negócio, como eu falei no começo, é você mergulhar no desconhecido. Sim. Você não sabe se vai dar certo. Eu estou estruturando a empresa agora, são todos móveis novos, eu estou, né, investindo muito nisso. Ou seja, você não tem uma garantia que vai dar certo. Sim, né? sim. Você tem... E uma coisa interessante,
que eu conheci há poucos anos atrás, que eu tenho usado muito, não acreditava nisso, que é a intuição. Viu? Ó, a intuição, a gente só vai lapidando ela com o tempo, mas o empreendedor, ele tem que ter a sua intuição aguçada, trabalhada, viu? Exatamente. Né, Rodrigo? E quando você passa a silenciar um pouco mais a sua cabeça É para isso, você poder é escutar, isso. né? Eu até postei no meu Instagram pessoal essa noite, achei um vídeo maravilhoso, a questão do silêncio. A questão de você silenciar. Às vezes você tem que sair do barulho, sair de tudo isso, né? Ter um retiro, vamos chamar assim, pode ser na sua casa, no seu quarto, qualquer lugar. Né? Pode ser por 1 hora, por um dia, por um fim de semana, por 10 dias, por o tempo que você achar necessário, né? Para você... Porque quando está tudo bem, é difícil ter ideias novas. Quando você está no barulho, é difícil ter ideias novas. Quando você está no dia a dia, Sim. né, Sim. mecanizado, é difícil você ter ideias novas. Então, e outra, muita gente, né, quem não empreende acha que não dá certo quando você fala de empreender. Porque realmente o mundo aqui fora é muito difícil. Né? Todo empreendedor, né, tem insônia, né? Ou seja, tem dor de cabeça, não dorme, não tem sábado, domingo, não tem férias, não tem nada, não tem 13º, não tem nada. Então, não é fácil empreender. Mas você que está aí, a gente já falando de empreendedorismo, né, que pensa em fazer alguma coisa e está como CLT, tá, nada contra, eu acho que tem pessoas que se adaptam a isso, mas tem um mundo aqui fora, né, que realmente ele é ilimitado. Né? Então, você não desista se você quer empreender, né? Tenha intuição, tenha coragem e empreenda. E até mesmo uma mensagem que eu acho interessante. Diante de todos os desafios que nós sabemos que existe, né, que você já comentou aqui no começo, o que te inspira a continuar empreendendo, não só empreendendo, mas buscando crescer cada vez mais? Rodrigo, liberdade. Liberdade. Eu acho que veio o que vai na cabeça, é liberdade. Liberdade de você, né, uma manhã você não está afim de trabalhar, você tem uma coisa do seu filho e você poder ir. Né? O empreendedor tem liberdade territorial, tem liberdade geográfica, tem liberdade, né, financeira, ele pode adquirir a sua liberdade financeira. Sim. Agora, por exemplo, eu tenho o prazer de estar aqui gravando com vocês, né? Então é uma liberdade. Se eu fosse um funcionário, alguma coisa, eu não teria essa liberdade. Né? Tem uma festinha do meu filho na escola, eu consigo me adaptar na minha agenda e ir. Né? Então a liberdade é tão importante, né? Até com a liberdade física mesmo, a gente fala hoje. A liberdade é uma das coisas mais sagradas hoje do ser humano. Então, hoje empreender te traz muitas dores de cabeça, mas também te traz uma liberdade de você poder, por exemplo, passar o Natal ou um Réveillon com a família que mora longe, alguma coisa assim, enquanto às vezes, né, ou às vezes eu quero viajar e apareceu uma promoção, a gente que é dono de agência, apareceu alguma coisa, eu quero viajar, né? Não, eu tenho que esperar minhas férias daqui a 1 ano, né? Ou seja, eu vejo amigos meus que não têm essa liberdade de tempo, né? E às vezes eu não entendo, porque eu estou há alguns anos já como empreendedor, né? E eu tenho umas dores de cabeça que eles não têm também. Né? Eles estão dia 5, tá lá recebendo, eu não sei o que é isso. Né? Mas também quando eu falo que eu quero passar um fim de semana em algum lugar, sair numa sexta-feira, eles não podem, porque sexta-feira eles têm que trabalhar até às 5, bater cartão. Então, assim, foi a palavra que me veio. A questão do empreendedorismo, ele te dá liberdade, né? Em várias esferas. Né? Por outro lado, também te gera uma série de tensão. Mas são tensões que você... Cara, se você tiver fé, a fé é uma coisa importante, né? Fé em quê? Fé em Deus, fé na natureza, fé em você, entendeu? Fé na sua saúde, fé na sua família, né? Fé que o mundo tem mais pessoas boas do que pessoas ruins, né? Então, fé que você vai encontrar pessoas ruins, mas vai encontrar mais pessoas boas do que ruins ao seu caminho. Então, tudo existe um ônus e um bônus. Tudo, Rodrigo, é verdade. Aí, neste meio, vem a questão que você falou sobre a liberdade. Então, isso é hoje o que mais te inspira a continuar empreendendo e buscando esse crescimento. Hoje eu não me vejo mais... claro que o mundo muda muito o tempo todo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas hoje, falando aqui com vocês, eu não me vejo mais, por exemplo, tendo essa rotina de né, entrar e sair, horário, essas coisas, porque é perfil, né? Então a liberdade realmente é o que me inspira mais, Maravilha. Né, de ter liberdade.
Maravilhoso. E é isso. Aí eu, mais uma vez, é um excelente bate-papo com vocês, né? Muito bom, a gente foge do assunto, vai para lá, para cá. Mas tem mais uma pergunta Vai que eu lá, quero vamos fazer com relação à gestão desses negócios que Claro. são bem diferentes, Bem né? diferentes. São dois diferentes, universos, são né? distintos, Totalmente diferentes. não é? Mas assim, mas eles compartilham o mesmo DNA, né? Total. Tá. O nome, eu fiz questão do nome manter. Isso, mas como isso? De acolhimento e estratégia, como que você consegue fazer tudo Então, isso? intuição, coisa da cabeça. Né? A gente tem empresa de marketing que ajuda a gente com Instagram, essas coisas, mas tanto é que a minha empresa de marketing, eles nem postam, eu que posto, eles fazem tudo que eu quero, porque eu gosto de postar na hora que eu gosto de postar. Tá. Eu tenho a Summit como um filho, como eu falei aqui, como é um embrião que nasceu e eu cuido como filho. Tá. Então, a empresa eu criei, registrei, patenteei como filho mesmo. Então, quando eu falei Summit Visa Travel, que é vistos e viagens, e agora Summit Coworking, né, não é só mas é para ficar na mesma sintonia de nome, né? Summit significa topo, cume, né? Então É para que tenha a mesma cultura, o mesmo valor. Perfeito. Né? E siga. E eu tento, assim, só finalizando a sua resposta, eu tento trazer pessoas para cuidar de cada segmento. Por isso que é restrito a minha equipe, não para a questão financeira somente, mas para uma questão cultural. A pessoa às vezes recebe mais, mas cuidar daquele setor como se fosse eu, como se eu, né, se fosse do meu jeito, para poder dar esse atendimento personalizado a todos os clientes. Perfeito. Mas eu falo, e você sempre fazendo essa ponte, né, do... Sim, trabalha 24 horas por dia lá, né? Sim. Você dorme trabalhando, entendeu? Sim. Você dorme trabalhando, você dorme pensando no dia de amanhã, vocês sabem bem disso. A gente dorme pensando amanhã, como é que vai ser as vendas, como é que vai ser o atendimento. Que estratégia diferente eu vou fazer, né? É isso. Agora eu vou te trazer uma situação e aí você vai ter que me vender seu peixe. Vixe, Maria, vendedor comigo mesmo. Vamos lá. Eduardo, eu nunca fui para os Estados Unidos, eu tenho medo de fazer o meu visto. Como que a Summit pode me ajudar? Primeira coisa que é inadmissível um empresário brasileiro não ter visto. Inadmissível. Eu convido você a ir tomar um café comigo na Summit. Você vai sair de lá empolgado para ir para os Estados Unidos, entusiasmado para ir para os Estados Unidos, só pensando em ir para os Estados Unidos. E nós vamos ajudar você 100% a tirar seu visto. Primeira coisa é tirar o passaporte, né, obviamente, caso não tenha. Né, o visto americano, a pessoa que tem o mínimo de vínculo no Brasil não tem que ter medo nenhum, porque nós fazemos todo o processo, nós preenchemos, nós revisamos, nós instruímos você. Você vai com tudo mastigado lá para o consulado. Você vai para o consulado americano, em São Paulo ou em Brasília, com tudo mastigado e extremamente tranquilo, isso eu te garanto. Né? E depois também a viagem, eu vou sozinho, quero fazer uma viagem sozinho. Né? Você vai altamente instruído, porque lá nós somos especialistas em Estados Unidos. Quando eu digo especialista, eu sou uma pessoa apaixonada, gosto muito de Orlando, da Flórida, fui 10, 15 vezes para lá, amo aquilo ali, quando eu posso eu vou. Então eu posso falar com propriedade a respeito, né, Nova York também, que é um lugar que eu gosto muito. Então assim, e o que a gente não conhece fisicamente, a gente conhece de tanto estudar, de tanto gostar, né? Então assim, os Estados Unidos, Rodrigo, até vi hoje um corte da Luciana Gimenez hoje de manhã, na internet, no podcast ontem que ela foi em São Paulo falando sobre isso. Perguntaram para ela qual lugar no mundo, ela conhece o mundo inteiro, é uma pessoa rodada, conhece, que ela indica agora para as férias e tal. Eu estou vendo até o livro aqui do lado de você, Nova York. Ela falou, Nova York é um lugar que às vezes nem parece os Estados Unidos, porque é tanto restaurante do mundo inteiro, são os povos do mundo inteiro se cruzando, italiano, africano, brasileiro, né? É o centro do mundo. Eu falo que Nova York, existe Nova York, embaixo está o mundo. Ali, todo ser humano precisa conhecer Nova York, todo ser humano precisa conhecer o que é a magia da Disney um dia, para entender o que é empreendedorismo de verdade. Verdade. Né? Empreendedorismo é aquilo ali. A empresa, para mim, a empresa milionária não só em dinheiro, em tudo, é a Disney, porque ali você vende sonhos, você vende, você vê pai chorando com filho. Tem um encantamento, então, né? O encantamento. A Disney, todo mundo que é empreendedor tem que estudar um pouco de Disney, o empreendedorismo da Disney, a história do Walt Disney, o que a Disney faz hoje. Ela não vende nada. A Disney nunca apareceu em propaganda vendendo nada, né? Ou seja, ela não vende os ingressos, ela não vende nada, ela não tem essa... então a cultura da Disney é diferente. Tá. A Disney vende sonhos, né? Vende momentos. Sim. Então é incrível. Se fosse para deixar um recado aqui para qualquer empreendedor, procure a história da Disney.
né, a Disney como empresa. A Disney como começou, né, tem filmes, depois tem documentários, né, o modelo Disney de empresa, como que é, de encantar os clientes. Hoje tem muitos cursos sobre isso, tem muitas palestras que o pessoal pega pessoas aqui, leva para a Disney para poder conhecer o formato Disney de empreender, porque realmente é maravilhoso. Mas você, Rodrigo, você vai tirar o visto americano o mais rápido possível. A Summit vai te ajudar a tirar o visto para você ir para a Copa do Mundo ano que vem nos Estados Unidos. Isso mesmo. Fazer uma matéria maravilhosa. E quiçá levarmos o podcast para lá. Já pensou fazer um podcast em Miami? Nossa, Eduardo. Na frente de um estádio. Eduardo, não me fala um de negócio Copa do Mundo, assim ali, botar uma mesa na calçada e fazer um podcast ali para entrevistar pessoas ali. Maravilhoso, hein? Pronto. Olha que E vou deixar registrado, a Conduta vai patrocinar. Vai Conduta, patrocinar, exatamente. Temos aqui a Conduta Filmes, né, na pessoa do Fábio, que também precisa tirar o visto, já está um ano falando que vai tirar e não tirou. Mas, ó, até assim, agradecer a leveza de vocês aqui, porque a revista Nova Versão, aqui em Rio Preto e região, né, é muito legal, porque as figuras por trás da revista que faz ela acontecer, que são vocês, né? Sim. Falei com a Larissa recentemente que a questão da amizade, da alegria, do comercial de vocês é muito legal, né? Isso que faz a revista acontecer muito mais que a própria revista. E o podcast, além da página, que é diferente, né? Porque a questão de vídeo hoje é muito importante para levar para os leitores, para os internautas hoje, a mensagem, né, daquele cliente, daquela empresa, fica mais visível, e agradecer de antemão já aqui a gente agradece a parceria, agradece esse momento aqui com você, que foi muito bom. Incrível. A tua presença é muito leve, muito gostosa, assim, é bom bater papo com você, é bom se inspirar nesse amor que você tem pelo que você faz, esse encantamento, você consegue passar isso. Então sinta-se sempre convidado a estar com a gente. Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez de vocês, foi ótimo receber esse convite, esse final de ano turbulento de mudanças, é muito legal. Bom. E queremos fazer parte de todo esse movimento. Nossa, eu tô quando muito tiver ansiosa, Eduardo, você não tem noção. A hora que estiver pronto com a Work agora em dezembro, vou convidar vocês para conhecer, tomar um café com a gente lá e bater um papo lá, vai ser muito gostoso, é um lugar bem agradável, com uma vista bem legal. Maravilha. E obrigado mais uma vez pelo convite, e aguardo vocês lá para a visita, para o café e para tirar o visto americano. Isso, Obrigado, Maravilha. Fechado. gente. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você. Lari, obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente. Nós vamos ficando por aqui. É o que eu sempre digo e procuro trazer a cada episódio, que a Nova Versão, ela não é apenas a revista impressa, ela é um movimento realmente de contar histórias, inspirar pessoas, através de pessoas como o Eduardo, apaixonado pelo que faz, que a hora que ele começa a falar dessa questão do empreendedorismo, que realmente é tão séria, mas que você vê essa leveza, esse amor, se torna tudo mais fácil, a gente olha com outros olhos, né? Então, nós ficamos por aqui hoje, mas logo nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque agora nós estamos também além da página. Um abraço e até a próxima.